Agora eu olhei meu paciente deitadinho na maca, acesso oxigênio monitoriza. Puf, midriático, não fixo, tá? Porque isso até se prova o contrário, ou é parada cardiorrespiratória já evoluída, né? Ou óbito, tá? É só midriático com reflexos preservados e tem sinais vitais o meu paciente, ok? Midriático, eu tenho 4 grandes alternativas. Como é que vai ser meu paciente midriático? Tudo up, tudo para cima. Taquicárdico, hipertenso, temperatura elevada, né? Hipertermia, taquipneia, ele vai estar hipervigil, hiperalerta, hipertenaz. Então, é um paciente agitado. Eu tenho 4 grandes alternativas para isso estar acontecendo. Ou é um paciente que fez abuso, né, de simpático-miméticos, a gente entra para cocaína, anfetamina, anticolinérgicos, abuso, né, ou intoxicação por antidepressivo tricíclico, é o nosso principal representante. Lembrando, 2 principais, né, dentro dos tricíclicos, amitriptilina e imipramina. Tá, pessoal? Amitriptilina é o mais visto. Receita branca, via dupla, custo bem baixo da medicação e de fácil acesso. Tratamento para nevralgia do trigêmeo, não é primeira linha, mas é. Para dores neuropáticas de membros inferiores e de custo baixo. Então, se tem acesso facilitado. Alucinógenos, né? O LSD e serotoninérgicos. Pensando nisso, ginkgo biloba e inibidores da MAO. Certo? Eu vou separar um por um deles para a gente poder ter o entendimento e poder saber o que eu faço. Bem, simpático-miméticos, vamos para a primeira partezinha, cocaína, anfetamina. Pessoal, como é que é esse paciente? Como é que ele chega para a gente? Paciente que chega na emergência e a gente consegue identificar abuso de cocaína é específico. É um paciente que ele está midriático, ele chega agitado, ele não consegue parar no lugar, e junto de aforese, uma sudorese muito grande, tremores, e no momento que a gente vai fazer o reflexo, hiperreflexia difusa. Lembrem que cocaína, ela tem várias formas de absorção. Uma das mais utilizadas são as mucosas, né? Mucosa nasal, mucosa anal e também mucosa oral, são as mucosas mais utilizadas. E isso deixa o paciente extremamente agitado e o tempo de duração do efeito da cocaína também é aumentado. Ah, mas por que o efeito é tão aumentado? Gente, a cocaína provoca vasoconstrição no local onde é absorvido. Isso deixa mais tempo de funcionabilidade da droga. Essa vasoconstrição, dependente da dose utilizada, pode gerar uma vasoconstrição sistêmica. Pensem comigo, vasoconstrição sistêmica, o que eu posso ter na minha parte cardiovascular, pessoal? Posso ter fechamento das minhas coronárias. Sim, eu posso ter um evento isquêmico agudo provocado por abuso de cocaína. Paciente com suspeita de abuso de cocaína, eletrocardiograma e monitorização cardíaca. Por vários momentos eu já peguei pacientes, um deles inclusive, infelizmente, né, chegou para mim já em parada cardiorrespiratória, por fechamento coronariano difuso, era supradesnivelamento no meu eletrocardiograma em todas as derivações. Ele estava, né, ainda com pó na região nasal e região oral, grande volume. É um tipo de vasoconstrição que, infelizmente, a gente não consegue reverter, apesar das medidas gerais de ACLS e tudo mais. É bem delicado. Então, o risco desse paciente, lógico, né? Além dessa parte cardiovascular, que precisa do eletro e da monitorização, também é parte renal, por causa da passagem renal e vasoconstrição. É um pouco mais tardio, mas pode acontecer. E rabdomiólise. Por essa isquemia, né, provocada pelas altas dosagens, eu posso ter prejuízo na minha musculatura e começar a ter morte, lise celular muscular. Rabdomiólise aumenta muito os meus níveis de CK,
né, creatinino-fosfoquinase, né, CPK, inclusive, que a gente chama total, que é um dos exames, né, que a gente faz para poder verificar. E eu preciso hiperidratar esse paciente. Então, gente, soroterapia, push de 1000 ml EV. Lógico, cuidem a pressão arterial que ele chegou, não vamos provocar uma crise maior hipertensiva. Mas a hemodiluição é importante quando temos uma CK elevada, certo? Como é que eu trato isso? Não existe antídoto. O meu tratamento é diminuir os efeitos simpáticos que acontecem com o abuso da droga. Então, diazepam endovenoso, a gente tem as ampolas, né, de 10 miligramas, que são 2 ml ampola, tem 20 miligramas, então. A gente pode fazer uma ampola EV e ver como esse paciente vai se estabilizando. Vai diminuir frequência cardíaca, vai diminuir sinais e sintomas simpáticos e ele vai se restabelecer melhor. Mas é importante lembrar os eventos cardiovasculares associados. Então, eletrocardiograma sempre, pessoal. Posso sim estar diante de um infarto provocado pela medicação, ok? Bem, midríase, anticolinérgicos, antidepressivo tricíclico. Lembra que eu comentei, né? Amitriptilina e imipramina, amitriptilina específico. No plantão, já peguei alguns casos de abuso, tá, de amitriptilina. O paciente chegou, e realmente ele chega, né, dentro do quadro todo dele, com a mucosa extremamente ressecada. É completamente ao contrário da cocaína. A cocaína é diaforese, diurético. A amitriptilina é boca seca. Mucosa da parte ocular seca, é um paciente literalmente chupado de tão seco. E esse ressecamento provoca também lesão renal, é como se fosse uma desidratação associada à minha midríase. A gente consegue ver bem direitinho as diferenças do paciente. Então, é uma pele seca, xeroftalmia, xerostomia securas, né? É um paciente com movimentos mioclônicos, eles são ritmados, certo? Como se fossem pequenos espasmos musculares, o paciente chega exatamente assim. A gente tem a regra, né? Que na verdade o nome dessa regra é 3C1A. Mas eu coloco como 2C2A porque para mim ficou mais fácil, ok? E é mais simples da gente poder lembrar. O que é 2C? Convulsão e coma. 2A, acidose metabólica e arritmia. Cuidar a parte cardiovascular desse paciente. Chegou com mucosa seca, midriático, tudo up, taquicardia, hipertenso, hipertérmico, taquipneia. Gente, eletrocardiograma é mandatório nesses pacientes, certo? Fiz o meu eletro, tenho um alargamento de QRS. Vamos lembrar o que é QRS largo, tá, pessoal? A gente tem os quadradões do eletro e os quadradinhos pequenininhos. Cada quadradinho pequenininho tem 0,04 segundos, tá? O que é um QRS alargado? É quando o complexo do eletro-QRS tem mais de 3 quadradinhos. A gente considera o quê? 0,12 segundos, certo? Então, esse maior que 3 quadradinhos é o meu QRS largo, que é o que está acontecendo aqui embaixo, que vocês conseguem ver, ó. Olha o meu QRS largo, ó, nas derivações de forma difusa. Então, a gente consegue analisar e enxergar isso no eletrocardiograma. Bem, como eu trato? Primeira coisa, hidratação, certo? Preciso hidratar esse paciente, ele está extremamente desidratado. Junto com isso, alterou o eletro está com alargamento de QRS, bicarbonato de sódio. Eu vou pegar e estabilizar essa membrana cardíaca e vou melhorar a acidose sendo provocada. Bicarbonato de sódio, coloquei ele do lado da ampolinha, 10 ml a ampola, certo? 8,4% a minha solução de bicarbonato. Na chegada, já faço 20 ml, 2 ampolas, repito nos primeiros 20 minutos mais 2 ampolas e depois vou deixar em bomba de infusão. E vou monitorizando esse paciente de forma cardíaca contínua, para ir vendo a mudança desse padrão do meu eletrocardiograma, certo? Mudou eletro, bicarbonato. Isso que a gente tem que lembrar da amitriptilina. Ok, pessoal? Vamos passando para os demais. Ah, só para lembrar uma coisa. Quanto de amitriptilina, né,
pode gerar esse tipo de intoxicação, esse tipo de alteração? Lógico, é variável de paciente para paciente, mas o que, que a gente sabe? Mais de 10 miligramas por quilo de amitriptilina, a gente já vai começar a ter esses efeitos. Certo, pessoal? Bem, midriático, tudo up, taquicardia, taquipneia, hipertensivo, hipertermia, tudo, hipervigil, hipertenaz, vamos lembrar de serotoninérgicos associados, tá, pessoal? Por que eu já tô sorrindo? Vou contar. Um dos pacientes, tá, chegou comigo na emergência, 76 anos, tá? Masculino, 76 anos. Ele chegou dizendo que ele estava com muita dificuldade de correr, e ele é maratonista mesmo, 21K que ele chama, né? Corre 21 quilômetros todos os dias de treinamento, assim, ó, excepcional, tá? A parte cardiovascular, revisões e tudo mais. Ele chegou comigo da seguinte forma: doutora, eu tô com os músculos todos endurecidos e junto com isso, doutora, eu acho que eu devo estar infartando, eu não sei, uma taquicardia, um mal-estar. Olha o jeito que eu tô falando. Ele tinha os dentes cerrados, pessoal. Ele não conseguia conversar. A pupila midriática e ele fazendo essa sensação. Então ele fala mais ou menos assim, de verdade. No momento eu peguei, o que eu fiz com esse paciente? Deita na maca. Acesso, oxigênio, monitoriza, pessoal. O que eu vou fazer? Vou perguntar o uso de medicações, o que ele faz uso, se fez alguma coisa diferente nos últimos 2 dias, algum outro sinal e sintoma associado. O que ele me comentou? Não, doutora, eu só estou usando as minhas medicações normais. Eu uso, na verdade, um AS, uma aspirina, né, todos os dias ao meio-dia, como preventivo para tromboses, até ele comentou, e alguns remédios naturais. E o que o senhor usa de natural? Comecei há mais ou menos 3 semanas com ginkgo biloba. Estimulante, né? Principalmente os pacientes, né, acima de 65 anos acabam usando o ginkgo biloba como estimulante. Quanto o senhor está usando? Eu estava usando ele em pó, misturado na água ou no suco. Eu resolvi comprar as cápsulas, então eu fiz que nem eu vi na internet. 4 cápsulas de manhã, 5 meio-dia e 4 à noite. Qual a gramatura dessas cápsulas? Nem ele conhecia porque não dizia na caixa da medicação. Esse paciente estava intoxicado por ginkgo biloba. Sim, ginkgo intoxica. É excelente, maravilhoso em doses terapêuticas. Não se esqueçam, pessoal, a diferença entre medicamento e veneno é só a dose, certo? Então, ginkgo biloba, sim, dá trisla e dá rigidez. Esse paciente ficou em observação, ele estava com uma taquicardia, né, elevada, mas abaixo de 130 batimentos por minuto, então a gente não maneja. Hipertenso, estava com 200 por 130 de PA, tive que iniciar a medicação antihipertensiva, sim. Eu iniciei já com NTG, nitroglicerina ou nitroprusiato, qualquer um dos dois. Por ser mais idoso, pensando na parte, né, principalmente cardiovascular, coloquei o nitroprusiato inicial, mas depois troquei para nitroglicerina, NTG. Isso faz parte de um outro conteúdo, né, que se pode conversar em outro momento ali para dizer qual a especificação e quando usar um ou outro, ok? Mas foi manejado, o paciente saiu muito bem, sem maiores alterações.